Tarde. Boa tarde a todos, agradeço a presença na 132ª reunião do Conselho Acadêmico de Ensino Técnico. A professora Alessandra Paulon não pôde estar presente hoje por questões de foro íntimo, e aí eu vou fazer a condução da reunião, junto com a Gilciane, que é diretora de Ensino Técnico e Qualificação Profissional, Cíntia dos Santos, coordenadora do FIC, Emanuele, professora coordenadora do EJA, professoras Tânia Almenara e Aline Dantas também, que fazem parte da PROEM, estão aqui participando da reunião junto comigo. Primeiro, só justificando que a gente fez a alteração da data da reunião, que era para ter sido na semana passada, por falta de uma documentação, e aí foi recebida essa documentação e encaminhada imediatamente, justamente com a alteração da data, para que possamos dar continuidade aos processos que já estavam em vigor no CAET anterior, né? E agradeço a todos os conselheiros presentes e também os conselheiros que emitiram pareceres acerca das matérias que já estavam tramitando dentro do CAET. Bom, a gente vai iniciar a reunião, então, com a primeira a pauta, né, o primeiro item da pauta, que é a apreciação da ata, que ela foi enviada anteriormente. Alguns conselheiros mandaram e-mail pedindo alterações, e assim, eu retornei das férias, eu sei que tinham algumas alterações a serem feitas, da professora Lívia Nicolini, e a outra pessoa que eu não lembro, só dar uma verificada se foi feita a alteração do nome correto. Lívia está presente? Estou aqui. Lívia, eu sei que você mandou um e-mail pedindo alteração de algum nome. Eu acho que o seu sobrenome foi errado, não foi? Não foi isso não. É que eu tinha dito, na reunião que a gente leu o nosso parecer, eu tinha dito que eu poderia ler, só que quem leu foi a professora Vivian. E aí na ata acabou saindo como se eu é que tivesse lido. Ah, tá. Você sabe qual é em qual página? Peraí, deixa eu ver aqui. Está logo no início, Clenilson. Só um minuto. Clenilson, eu te enviei aqui, ontem já com essas correções. Sim, essa aqui é a ata corrigida. A professora Vivian Martins passou, então, para a apresentação. Isso. É isso. Então, foi só essa alteração mesmo, tá? Então, já foi feita. Obrigado, Tânia. Essa aqui é a última ata que você me mandou para mim, já com a alteração, então, de acordo com os pedidos que foram feitos no e-mail, tá? Certo, pessoal? Bom, levando em consideração só essa alteração que a professora Lívia fez, né, atentou para a alteração do nome, alguém tem alguma objeção em relação à aprovação da ata? Caso não, por favor, colocar em regime de votação para mim no chat. Alguém? Tânia, Cíntia ou Aline? Por favor, se manifestar no chat nesse tempo agora de 1 minuto, por favor. Clenilson, seu áudio está fechado.
Desculpa. Você falar, falei, esqueci de liberar aqui. Obrigada. Clenilson, Cíntia, boa tarde a todos. Por enquanto, eu só tenho agora 7 votos de aprovação, Clenilson. Não, tudo bem, tudo bem. Ninguém se manifestou contrário, nem também nem teve nenhuma abstenção, então a gente dá continuidade aqui. Obrigado, Cíntia. Então, agora passando para o segundo ponto da reunião, que é a apresentação do parecer da proposta de viabilidade de criação do curso em administração do campus Belford Roxo. O parecer foi o último documento enviado, foi elaborado pelos conselheiros Davi Sangil e Ana Cristina Ferreira de Lacerda, do campus Nilópolis. Quero agradecer ao Davi e à Ana Cristina. Um deles está presente para poder fazer a apresentação do parecer para a gente, por favor. Deixa eu ver se ele... Ana Cristina... Não. Davi... Ana Cristina de Lima, ela? Ferreira Lacerda. Não, é Lacerda. Nenhum deles ainda está presente, mas, de qualquer forma, até mesmo pela natureza da questão, né, da matéria, né, que é uma criação de um curso, né, como foi enviado para todo mundo, eu vou... Estão conseguindo ver aqui? Sim. Sim, então tá. Então, como eles enviaram esse documento, vou passar a fazer uma breve apresentação dele, né, que eles ficaram como pareceristas. Então, no primeiro momento, eles fazem um histórico acerca de como seria a discussão, como seria a importância, né, de um curso subsequente em administração no município de Belford Roxo, fala sobre os indicadores municipais em relação a dados como população, IDHM, e leva em consideração também o mapa econômico do município, né, e sobre a importância também da abertura de um curso no campus, visto que o campus está em crescimento e outros fatores, né? Então, na análise, tá, eu vou ler aqui, o professor Sabrá está presente também, né? Então aí a gente pode tirar qualquer dúvida. Durante a apresentação, evidenciou-se que a proposta de implantação do curso procurou atender uma demanda legítima da comunidade escolar do município de Belford Roxo. Depois eu faço a alteração dos nomes, tá? Não fiquem preocupados com isso não. Conforme registros apresentados na consulta pública realizada junto a estudantes do ensino médio de 12 escolas do município de Belford Roxo, em 2019 foi obtido um total de 1.720 respostas. Desse total, 973 indicaram o curso técnico de administração como primeira ou segunda opções. Durante o processo de elaboração do projeto político do curso, também houve uma colaboração do Conselho Regional de Administração do Estado do Rio de Janeiro, através de consulta ao órgão. A viabilidade do curso foi discutida pelos conselheiros presentes na reunião virtual, sendo colocados alguns questionamentos que foram esclarecidos pelos representantes do campo Belford Roxo no dia da reunião. Dúvidas quanto à composição docente, infraestrutura, além de demais circunstâncias importantes para a implementação e manutenção do curso foram devidamente esclarecidas e justificadas. Diante do quadro apresentado, o curso foi aprovado por unanimidade no colegiado, e aí eu faço a alteração aqui no final, né? Bom, então, eles colocam como proposta a aprovação por unanimidade pelos conselheiros, né? Então, eles também colocam discussão, na realidade, a decisão do conselho, a gente não há nenhuma... Acho que todas as dúvidas foram dirimidas na apresentação da proposta do curso, né? Inclusive, a gente foi na... Salvar aqui. Então, na apresentação da proposta foi elaborado, foram feitas todas as... Desculpa, peraí. Foram tiradas todas as dúvidas em relação ao porquê do curso ser subsequente, né, ao tipo da oferta, a modalidade de oferta, porquê do curso também, o turno, justamente por conta também da possibilidade de crescimento também do campus, já que ele
vinha atuando com cursos FIC e agora está mudando seus cursos e criando modalidades técnicos que são cursos regulares. Com base no documento do parecer, que foi bem simples também, na realidade, eles tiveram uma reunião, não foi, Sabrá, com vocês do campus, para poder tirar algumas dúvidas. Não sei se você gostaria também de esclarecer também algum ponto e como foi a tratativa em relação à elaboração do parecer e as dúvidas que eles elaboraram lá. Né? Então, eu vou passar para o Sabrá para também fazer algum esclarecimento, caso tenha ficado alguma dúvida em relação ao parecer. Sabrá? Boa tarde a todas, todos e todes. Obrigado, Clenilson, pela leitura e pela apresentação. Agradecer também aos avaliadores. Esse processo ele começa aproximadamente 3 anos atrás, junto com a professora Rosi e acompanhamento do Clenilson e da professora Alessandra, Cíntia e demais componentes do Instituto que nos ajudaram. E Vivian, que está aqui conosco, que é a nossa representante do CAET, junto com o professor Estevão, Luci, comigo, com Márcio, Fábio, a gente conseguiu construir esse levantamento. Quando a gente fez essa pesquisa, eu estava como coordenador da extensão e pós-graduação, à época, e a gente fez essas visitas todas, né? Também com acompanhamento de Cíntia, de Clenilson e de mais equipe da reitoria. Fizemos todo esse levantamento, eles também nos dão os indicadores para outros cursos futuros, e depois todas as necessidades que foram levadas e apresentadas quando da apresentação, a gente tirou as dúvidas que foram levantadas pelos conselheiros. E aí eu estou aqui para agradecer e me colocar à disposição para qualquer dúvida que eu possa esclarecer. Ressalto que, na época, também foi levantada a necessidade da entrada de mais um docente. Esse docente já foi concursado, ele já está na tramitação de recebimento do CIAP dele e já está na equipe já aqui trabalhando, tá? Obrigado, Clenilson. Obrigado, Cíntia, Alessandra e demais que nos ajudaram. Obrigado, Vivian, pelo carinho, viu? Imagina que é isso, Sabrina. A Pró-Reitoria de Ensino está aqui sempre para subsidiar todas as ações nos campi que demandam questões didático-pedagógicas, e a gente está aqui para servir todo mundo. Bom, só lembrando, considerando, né, que essa é papel fundamental, né, dos conselheiros, né, que se colocaram, né, à disposição para atuar junto a matérias importantes que versam sobre ensino técnico, né, de nível médio e qualificação profissional. E a instituição como um todo necessita realmente, né, desse olhar de fora, porque não seria muito mais fácil e rápido uma análise interna na Pró-Reitoria de Ensino, né, e a gente fazer a elaboração dos nossos pareceres, mas não teria fundamentação fazer isso se a gente tem um conselho, né, de todas as unidades que é representativo justamente para ter esse olhar diferenciado. Então, quando a gente coloca matérias para apreciação, a gente conta, sim, com um olhar de questões que às vezes podem passar despercebido por nós, da Pró-Reitoria de Ensino, tanto nós, professores, que atuamos na Pró-Reitoria de Ensino, pedagogos e TAI. É importante também, porque, assim como eu, Alessandra e Emanuele, somos de unidades, somos de campos, e não estamos atualmente nas nossas unidades, pessoas que estão dentro das unidades dos campi, que têm esse olhar realmente de fato. Então, mais uma vez, todo meu agradecimento à elaboração dos pareceres e ratificar esse compromisso, né, de quando se colocou à disposição de participar do Conselho Acadêmico de Ensino Técnico, assim como da graduação, assim como da pós-graduação, né, o compromisso da entrega dos documentos ou o compromisso da elaboração de documentos com prazo adequado, né? E assim, e além do mais, assim como é novo para muita gente a emissão de pareceres, etc. e tal, a Pró-Reitoria vai estar sempre disponível a dirimir qualquer dúvida, qualquer questão, poder entrar em contato com a gente, que a gente faz junto, a gente constrói um documento junto, né? Então, senão não haveria necessidade
da gente estar debatendo pareceres e simplesmente estar aprovando como existia no passado, né? Então, a gente coloca a responsabilidade junto ao conselho que é consultivo, esse conselho que é consultivo, para subsidiar as matérias que vão para o conselho superior, que é deliberativo. Bom, queria agradecer, então, pela elaboração. Coloco aqui, peço para que coloque aqui no chat para mim, Cíntia, ou Aline ou Tânia, regime de votação da aprovação do parecer, por favor. Em votação, por favor. Agradecer a todos os professores envolvidos direto e indiretamente também na construção do documento que norteia a criação desse novo curso. E parabenizar também ao campus Belfor Roxo pela proposta de implementação de mais um curso técnico na unidade. Foi aprovado. Faço as alterações, então, depois no documento, algum erro de português, alguma complementação, tá, Sabrá? Então, com base na aprovação do parecer e na aprovação da proposta, então, queria parabenizar o campus Belfor Roxo pela aprovação e criação de mais um curso técnico na unidade, né? Tenho certeza que a comunidade do campus está muito feliz com a implementação de mais um curso. Tá? Sabrá, parabéns pela condução que você vem fazendo após a Rosi, né? Você vem conduzindo a direção de ensino com maestria e sempre conte também com a Pró-Reitoria de Ensino para subsidiar qualquer ação. E você sabe que a gente está aqui para ajudar vocês, né? A gente está todo o tempo junto para fazer que o campus Belfor Roxo cresça e se desenvolva para levar a educação pública e gratuita para o coração da Baixada Fluminense. Parabéns ao campus. Quem gostaria de falar, Sabra? Queria agradecer a você, Clenilson, pelo carinho sempre conosco, a Cíntia, a Alessandra, e a Vivian, e a todos os professores que participaram. Vou ligar para a Rosi para dar os parabéns. Isso. Para dizer, agradecer a ela. Pedra fundamental, né? Foi a pedra fundamental. Até hoje eu ligo para ela para tirar dúvida, perturba a vida do Márcio. E estou aprendendo e sempre pergunto a todos os servidores aqui se eu estou conduzindo de uma maneira satisfatória, que eu possa ajudar a todos e a todas para a gente poder crescer. E a gente tem certeza que agora, após 1º de janeiro, a gente vai ter prédio. E aí a gente vai crescer, tá bom? Um beijo, gente. Obrigado. Parabéns. Vou pedir licença para dar a continuidade dessa Só mais uma informação, tá, Flávio? O processo tá comigo aqui na caixa da DPDE. Vou fazer a juntada de toda a documentação e aí eu encaminho para o Conselho Superior. Quando eu encaminhar para o Conselho Superior, eu também mando por um e-mail. E aí, quando eles marcarem a reunião, e aí o campus tem que se fazer presente também, caso tenha alguma dúvida lá no Conselho Superior, porque, como eu disse, nosso conselho é consultivo, a gente dá todos os subsídios para o Conselho Superior, que é que aprova realmente o curso, e ele só passa a existir após a emissão da resolução. Certo? Diga, Vivian. Olá, boa tarde, espero que todos estejam bem. Clenilson, tem alguma previsão para passar pelo Conselho Superior? Então, vamos lá. A última reunião no Conselho Superior não ocorreu por falta de quórum, acho que todos viram que não receberam a notificação da reunião, mas ela não aconteceu, né? Existe a possibilidade de ter uma reunião ainda esse mês agora de dezembro, que seria extraordinário. De qualquer forma, né, eu vou encaminhar o documento para lá, para poder fazer a apreciação. Como não é, nesse caso aqui, é uma criação de um curso novo, ele necessita ser apreciado, não é por de referendo, porque é um curso novo, né? Não vou dar plena certeza, tá, Flávio, que a gente possa iniciar as aulas, a atividade dele
a partir de março, mas a gente tem que ter uma elaboração, a gente tem que ter resolução de criação do curso. Tendo a resolução, se a gente conseguir ela em janeiro, entendeu? A gente pode fazer a entrada do curso utilizando os nossos acordos e convênios, já que o processo seletivo já ocorreu, correto? Então, a gente tem esses convênios guarda-chuva, né, com a prefeitura, secretarias estaduais, e aí poderia fazer o preenchimento das vagas usando esses acordos. Então, isso tudo vai depender do Conselho Superior, certo, Vivian? Eu não sei precisar realmente a data que vai acontecer. Certo, muito obrigada. Tá certo? Obrigado, diga. Vivian. E aí, Clenilson, só para que depois, se você me autorizar, eu vou pedir licença para tocar as outras atividades. Ontem, em reunião com todos os professores da DE, a gente também apresentou um novo curso que foi ofertado para a SEDUC. Todos aprovaram, todos gostaram da oportunidade, e aí a gente vai ter mais um curso à tarde funcionando no ano que vem aqui, que é o de produção de imóvel, viu? Já estamos nos organizando para ano que vem tocar mais um, tá? Perfeito, parabéns, Flávio, parabéns aí. Beijo em todos. Manda um abraço para todo mundo aí de Belfort Roxo. Tá bom, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá agora para o terceiro nosso ponto, é a proposta do curso FIC de apicultor, né? O campus Pinheiral está presente? Tudo bom? Oi, tudo bom, Clenilson? Boa tarde a todos, Clenilson, boa tarde a todo mundo da PROEM, os conselheiros do CAET. Estamos presentes aqui, direção de ensino, a proposta que foi feita pela provável coordenadora do curso está aí também, né? O professor Marcos Fábio também, nosso diretor de pesquisa e pós-graduação e extensão e inovação está aí. O campus está em peso aqui. Então, vamos lá. A gente fez, na reunião passada, a apresentação do parecer que foi elaborado, deixa eu abrir aqui, pelo professor Antônio Guerrini. Aproveitar para mandar um abraço para o Roberto aí, para o pessoal de Pinheiral. Ô, meu querido, um abraço. Até coloquei ele já aqui, coloquei o link do parecer aqui no chat. Então, Roberto, o que aconteceu? O Marco Antônio fez a apresentação do parecer, certo? E quando tem a apresentação do parecer, há necessidade que o campus ofertante esteja presente. E, no momento, né, não tinha representação, por isso que o curso não deu continuidade, pela ausência de representação do campus. Então, Marco, eu coloquei o link, está no chat, se você quiser fazer algum comentário sobre a alteração de alguma questão que foi levantada no parecer, agora para os componentes, para o campus Pinheiral, para que possa fazer alguma adequação no PPC, pode ficar à vontade, tá, Marco? Oi, Clenilson. Na verdade, não. Na verdade, eram poucas alterações ali, mais questões, detalhezinhos de texto mesmo. E, na verdade, que eu lembre, já tem um tempo, né, que eu fiz essa apresentação, mas que eu lembro, acho que a única preocupação era com relação a questões médicas, assim, que o relatório não detalhava, por exemplo, que como é um curso de apicultura, né, você pode ter eventualmente algum incidente aí com abelhas, enfim, como eu comentei na minha apresentação, eu não entendo muito bem dessa área, e só comentei que eventualmente pode surgir alguma emergência médica, e no texto, né, do curso não tinha nada, né, listando ou indicando algum protocolo de emergência, assim. Acho que eu me lembro, assim, de urgente era isso mesmo. Perfeito. Roberto? Então, as alterações, primeiro quero agradecer ao professor Marcos Guerrini, saudade dele, trabalhou com a gente no Campus Pinheiral há bastante tempo, né? Está fazendo bastante falta no Campus Pinheiral, e foram muito válidas as contribuições que o Guerrini colocou na proposta, né, do PPC do curso. As sugestões de alterações já foram realizadas, foram encaminhadas para a PROEM. Em relação à segurança, é muito importante, né, o que o Marcos colocou como preocupação, né, no PPC. Ele comentou agora que não conhece as questões de segurança, mas ele esteve conosco lá
e sabe um pouquinho, né? Não muito, assim como eu também somos da área de informática, né? Mas eu estou com médicos veterinários aqui que podem me ajudar se for o caso. Nós temos, né, a disciplina de apicultura já no curso técnico em agropecuária há muitos anos, né? Muitas décadas, né? E todo o equipamento de segurança, todo o EPI a gente tem no campus e nenhuma prática é realizada no setor sem que os alunos estejam portados, né, de todas os equipamentos, né, de segurança. Nunca aconteceu, né, acidente, mas a gente não, obviamente, a gente não descuida e não descarta, né, a possibilidade, e nós colocamos, né, já na atualização do texto do PPC, a questão que nós temos, né, no campus o CERSA, né, um serviço de saúde do campus, que é composto por uma médica e 2 enfermeiros, e o campus ele fica do outro lado da rua do Hospital Municipal de Pinheiral, né? Então, se precisar de alguma coisa além do que a gente tem no campus, né, a gente tem toda a infraestrutura para prestar os cuidados, né, para acidente, não só na apicultura, como em vários outros laboratórios vivos que nós temos no campo, né, a criação de gado, criação de cavalo, né, de coelho, e qualquer que seja, né, o acidente que possa acontecer em qualquer um dos laboratórios, a gente tem a equipe médica e se for o caso, ainda tem o hospital municipal, que é logo em frente ao campus, né, divide rua com campus. O professor Marcos Fábio está com a mão levantada aí, ele tem mais propriedade para falar disso que eu, que é da área, né, é veterinário. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Deixa eu tirar a imagem aqui que está meio estranho, está sem energia elétrica aqui no campus. Então, agradecer a todo mundo, o Marcos Guerini faz muita falta aí, só para corroborar com o que o Roberto falou. E o Roberto já falou tudo, né? Deixa ele lá em Arraial do Cabo, deixa ele quieto lá. Mas o Roberto falou tudo já que eu ia, né, comentar. Então, é uma disciplina que já existe no curso de agropecuária, e a gente já tem todo o protocolo de segurança, tem os EPIs que são revisados a cada ano, e do sistema de serviço de saúde, como o Roberto bem falou. Então, nós estamos bem tranquilos quanto a isso, né, em relação a essa questão. Mas foi muito válida a colocação aí do Marcos Guerini, e isso vai nos ajudar também a fortalecer mais ainda e deixar isso escrito também. É só isso mesmo. Perfeito. Tem Marcos Fábio, estava inscrito, tem mais algum inscrito, Cíntia? Não, né? Então, na realidade... Obrigado, Cíntia. Na realidade, este ponto é só para esclarecimento, né, pela ausência na reunião anterior. O plano de curso, eu recebi, tinha conversado no período da licença da Cíntia com a professora Aline Dantas para retornar para o campus, e eu verifiquei ainda que ainda falta incluir algumas questões e a formatação dele. Então, Roberto, a última versão da formatação, por favor, só para poder mandar a formatação correta, porque está faltando, acho que está faltando alguma coisa também, e aí para depois encaminhar para a gente dar prosseguimento com ele, tá? Clênio, só tirar uma dúvida, eu tirei, na verdade, já tirei essa dúvida por e-mail eu esqueci o nome da pessoa que me respondeu. Aline. Aline. Em relação à formatação do PPC, eu perguntei se o PPC do FIC tinha que ficar na formatação da IN 14, né, que e isso ela respondeu que não precisava, que era na formatação antiga mesmo, né? Isso. Na realidade, a capa tá desconfigurada, tem umas letras que estão em tamanhos diferentes, é só fazer uma formatação geral, beleza. Né, de fazer uma coisa mais fechadinha. E quando terminar, pode mandar para a gente por Word mesmo, porque o processo... Deixa eu ver aqui no CPAC. Acho que o processo está comigo. Tá, Cíntia? Desculpa, boa tarde, gente. Não, professor Roberto, professor Marcos, Aline, obrigada. Eu estava de licença, mas eu já retornei. O professor Roberto já fez as adequações, está comigo, encaminhei para você, Clínico, que você estava de férias, para a DPDE, para colocar nessa reunião. Já acho que o professor Roberto e o pessoal do campo já fez as adequações que a Aline havia solicitado na minha licença. Não, meu amor, não, é porque eu vi que ainda está desconfigurado, tá? Tá ainda?
Tá. Porque o que acontece? Acho que a versão que eles usam é diferente da nossa. Aí quando chega no meu e-mail, ele desconfigura. Tá. Em PDF não, mas quando vem em Word, porque como nós temos que mandar para o Consub em Word, aí desfigura. Em PDF ele está tranquilo. Eu acho que é a configuração da máquina. Dá uma olhada aí na última versão, o Roberto, e vê a configuração dele como está, porque ele está desformatado. Manda ele em Word, eu tenho com a documentação dele toda aqui, eu abro o processo, Marcos Fábio sai da direção e não comprou pacote Office novo não, né? Estão usando pacote velho ainda, né? Deve ser isso no campo. Estamos sem dinheiro aqui, meu filho. Tá certo? Só terminar, então, essa formatação, mandar para mim, e aí a gente segue com ele depois, assim como o do Campus Belfort Roxo, também segue para o Conselho Superior, e quando ele estiver em ata do Conselho Superior, a necessidade da apresentação, a presença do campus na reunião do Conselho Superior para apreciação, para dar continuidade lá e a emissão depois da resolução de aprovação do curso. Certo? Parabéns ao Campus Pinheiral por criação de mais um curso, né? E sucesso aí. E a gente está sempre aqui também, a Pró-Reitoria, para tirar qualquer dúvida, qualquer questão, sempre apoiando também as atividades didático-pedagógicas de criação de novos cursos, independente da modalidade nos campos. Parabéns, Marcos, obrigado, parabéns, Roberto, parabéns ao campus. Obrigado. Clínio, só uma dúvida. Eu mando por e-mail ou eu anexo ao processo? Não tem processo. O processo não foi aberto ainda. Mas manda por e-mail, já estou com a documentação. O FIC, só para deixar bem claro, os cursos técnicos, né, que são regulares e graduação, o campus abre. O processo se tramita todo. O FIC, a gente continua com o fluxo anterior, né, com e-mail, com documentação, com a leitura, com a adequação do PPC, e aí, quando finalizar tudo, a DPDE abre o processo e tramita para o Consup, certo? Mas a direção do campus fica como interessada também no processo e vocês conseguem ver a tramitação deles, tá bom, Roberto? Valeu, okay, parabéns. Valeu, obrigado. Não vai embora não, tá? Daqui a pouco tem outra matéria sua, tá, Roberto? Sei, estamos aqui. Vamos lá, então, para o quarto ponto da nossa reunião aqui, o parecer da proposta de reestruturação do curso técnico integrado em informática para a internet, está ao contrário aqui do campus Engenheiro Paulo de Fronten, né? O parecer foi encaminhado para o conselho, foi elaborado pelos conselheiros Bruno, do campus Niterói, e Wagner, do campus Paracambi. O Wagner, eu sei que eu estava aqui na reunião. Estou aqui, sim, boa tarde. Me ouve bem? Sim, Wagner, sim. Então, fique à vontade para fazer a apresentação do parecer, por favor. Tá. Você tem como projetar para os colegas? Porque eu não... Vocês estão me explorando muito hoje, meu Deus. Não, é porque na minha tela não há possibilidade. Estou brincando, peraí, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Parecer... Está no e-mail, só um minuto. Eu vou, enquanto você... Primeiro, boa tarde a todas, todos. Meu nome... Bom, muitos talvez não me conheçam, porque eu sou representante docente do campus Paracambi, onde eu sou professor de filosofia. Estou há pouco tempo aqui, né? Eu queria, em primeiro lugar, parabenizar o campus Paulo de Fronten por essa proposta, muito bem estruturada, sobretudo no que diz respeito ao ponto de integração curricular, que eu acho que pode servir para vários outros projetos de reestruturação de curso. Dito isso, o parecer foi feito por mim e pelo professor Bruno. Alguns pontos ele levantou, eu acho que ele não está aqui, mas começar brevemente por esses pontos, depois entrar em maior detalhe nas questões que eu apreciei. Então, eu vou ler a partir do meu arquivo. Tem o histórico da tramitação, e ali na análise eu já começo, nós começamos, né? Afirmando que a proposta está de acordo com os requisitos do
Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, também alinhado à Classificação Brasileira de Ocupações do Ministério do Trabalho, aos Fundamentos Político-Pedagógicos para a Educação Profissional Tecnológica dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e se encontra também de acordo com a formatação exigida pela resolução do CONSUP de dezembro de 2018. Bom, cumpre inicialmente observar que nos objetivos específicos consta o desenvolvimento de princípios da ética, da responsabilidade, do respeito aos direitos humanos, à diversidade e às diferenças individuais. Mas tais princípios são reduzidos aos princípios da ética profissional no perfil profissional de conclusão. Eu cito as páginas. Sugere-se, portanto, que sejam acrescidos ao perfil profissional os princípios listados nos objetivos específicos. Esse seria o primeiro ponto. Esses dois próximos foi o professor Bruno, conselheiro, que sugeriu que se questionasse, por exemplo, o elevado número de disciplinas e com o excesso, com uma sobrecarga de avaliações, etc., apesar da integração. Outra coisa que ele também pontuava era a possibilidade de que, segundo ele, no campus de Niterói, língua espanhola é obrigatória, e ele achava que seria pertinente que essa disciplina fosse oferecida também nessa modalidade no projeto, que aqui aparece como optativo. Depois eu passo ainda as outras observações que eu fiz. No fluxograma, as disciplinas do núcleo básico estão dispostas com setas indicativas que sugerem a sequência de pré-requisitos, mas a mesma coisa não se verifica em relação às disciplinas do núcleo técnico, especialmente naqueles casos em que há disciplinas com 2 níveis, por exemplo, 1 e 2. Sugere-se o acréscimo de uma nota explicativa a respeito da abolição de setas indicativas. Agora, quanto ao PIC, né, que é o dispositivo que se afigura promissor como ferramenta de trabalho integrado, seguem algumas observações. Em primeiro lugar, nota-se um esforço de integração das disciplinas do núcleo básico entre si, como também é possível observar entre as disciplinas do núcleo técnico e do núcleo politécnico. Percebe-se, no entanto, que bem mais componentes curriculares do núcleo técnico e politécnico apontam possibilidades de integração com disciplinas básicas do que o contrário, ao que caberia sugerir que se apliquem esforços para uma maior interlocução entre os 3 núcleos curriculares. O segundo ponto é que há uma incongruência entre o que é listado nos PICs em geral e o que se encontra no inventário das disciplinas. Eu tirei um exemplo, mas eu poderia elencar vários que se repete. Em Educação Física 3, página 5556, consta da ementa o tópico de práticas corporais de aventura na natureza e na zona urbana. E no PIC da mesma disciplina, apontam-se tópicos de educação ao ar livre e temas correlatos como interlocução com filosofia 3, a página que está na página 56, né? Mas, na ementa de filosofia 3, não há elementos que possam ser listados entre os quais a educação física 3 indica como ponto de integração. Do mesmo modo, filosofia 3 aponta como PIC, como matemática 3, a matematização de raciocínios pelo utilitarismo, ao passo que na ementa de matemática 3 estão previstos conteúdos de geometria analítica, números complexos, equações algébricas e estatística básica. Este é apenas um exemplo de uma incongruência que se repete com frequência, que se situa no fato de que a ementa da disciplina sinaliza PICs com outras disciplinas que não prevêem em suas ementas o PIC sinalizado. Segundo informações prestadas pela direção de ensino do campus, na pessoa da professora Sabrina, a quem eu agradeço, o trabalho de articulação desses pontos será feito a posteriori com o auxílio dos núcleos de diversidade através de projetos, mas ao relator cabe sugerir que seja informado em maior detalhe como esse trabalho será feito, sobretudo pelo fato de que é apenas feita menção aos núcleos de diversidade no rol de princípios norteadores. Uma sugestão para dirimir tais inconsistências seria, nos casos em que isto for possível, a adoção de tópicos mais gerais para cada ementa, de modo que a docente ou o docente responsável possa adequá-los aos pontos de integração curriculares que se façam necessários. Quando não for possível uma formulação mais genérica dos conteúdos curriculares, sugere-se que a articulação dos PICs seja mais amarrada. Por fim, uma observação que veio
em conversa com a minha suplente no campus, Paracambi, a respeito da avaliação da aprendizagem, cabe observar que a fórmula do cálculo da média das verificações concentra 70% das entregas nos 2 últimos bimestres do ano. Tal distribuição parece desproporcional, sobretudo se pensarmos na diversidade e complexidade dos componentes curriculares que poderão prever conteúdos de maior ou menor dificuldade de aprendizado nos últimos bimestres. Como tal cálculo, entretanto, baseado no Regulamento de Educação Profissional Técnica de nível médio do ensino médio, a questão, em princípio, estaria prejudicada. Mas talvez caiba sugerir que tal tópico crucial, assim como o da aprovação com dependência, possa ser equacionado após a revisão dos regulamentos de PMT prevista na pauta deste Conselho. Aí, o voto foi o mesmo, né, dos 2 conselheiros, então, em vista do precedente, o voto é pela aprovação sem condicionantes da proposta e com o encaminhamento das sugestões para que sejam consideradas em eventuais adequações. Então, era isto. Muito obrigado. Obrigado, Wagner, pela apresentação. Abro aqui a discussão para que algum conselheiro gostasse de fazer alguma complementação. Caso não, chamo a direção do campus Engenheiro Paulo Fontaines. Está presente? Estou sim, Clenilson. Oi, Sabrina, tudo bem? Saí de um evento, vim para cá. Tudo bem, amiga? Como é que você está? Estou bem. Está bem, né? A gente nem faz tempo que a gente se fala, né? Tem 10 minutos. Pois é. Bom, vou franquear a palavra para você sobre essa questão que o Wagner apresentou. Eu quero chamar o professor Adriano, que é o nosso representante do GT. Tudo bem. Olá, boa tarde. Agradeço as considerações do professor Wagner e do professor Bruno. Só tem uma questão no parecer que me pareceu estranha, foi o apontamento do número de disciplinas, que consta no parecer como 18, mas são 16 disciplinas, é um pouco menos. Com relação às emendas de educação física, a gente, né, vai fazer essa revisão, sim, criteriosa. Eu até agradeço esse olhar, porque é trabalhoso olhar ementa por ementa, esses pontos integradores de currículo. Isso realmente deu um trabalho muito grande para a gente vai fazer essa revisão com muito cuidado, e obrigado por todos esses apontamentos, viu? Em educação física, relacionados à matemática, filosofia, e nos demais também, tá? A gente vai ter esse cuidado. E os demais pontos a gente vai, né, Sabrina, observar, está sendo sugerido aqui, acho que são bons, são produtivos para o nosso curso, com certeza vão ajudar o nosso desenvolvimento aqui, os nossos alunos, enfim, só agradecer realmente o trabalho dos relatores. Bom, então, em relação... Fiquem aqui, tá, Adriano e Sabrina, que depois eu vou falar de novo com vocês, tá? Eu vou colocar aqui em votação o parecer, tá? A Tânia, por favor, colocar aqui em regime de votação no chat, para que os conselheiros se manifestem sobre a aprovação do parecer que foi apresentado pelo professor Wagner, de elaboração junto com o professor Bruno. Cíntia ou Tânia, por favor, colocar em regime de votação para mim aqui. Cíntia, Tânia. Posso colocar, só um minuto. Foi, em votação, já foi. Ah, tá, já foi. Por favor, os conselheiros se manifestarem no chat em 1 minuto sobre a aprovação, a abstenção ou a reprovação do parecer apresentado pelo Wagner, elaborado junto com o Bruno, por favor.
Foi? Alô, alô. Quem está vendo? Aprovado, então, o parecer. Obrigado, Wagner. Obrigado ao Bruno. Parabéns ao campus também pela aprovação. Nosso segundo curso reestruturado, né, com as novas diretrizes, com os novos documentos norteadores, né, fazendo a integração, né, do curso técnico com a parte de formação básica. Foi bem trabalhoso, demorou para sair, né, Sabrina? E meus agradecimentos também, gente, a Camila, que esteve na direção de ensino anterior, a Sabrina também, que cortou um dobrado, né? Pela reestruturação. Tá? Passo a palavra agora para a Sabrina, por favor. Só um minuto, porque eles estão fazendo umas doações aqui por conta de uma gincana, e o pessoal está separando um monte de coisa aqui, tão furdunço. Campos que tem muita atividade é assim. Não, eu queria, Clenilson, fazer um agradecimento mesmo especial assim, a todos os envolvidos. Só um minutinho, eles estão querendo que eu tire uma foto, gente, mas só um minutinho, rapidinho, 1 minuto, tá? E, assim, a Camila, né, todo o pessoal do GT, o pessoal da reitoria também, a da TEC, que foi sempre parceira, Tânia, que esteve junto com a gente não tinha pedagogo aqui no campus, hoje nós temos, né, então, assim, foi necessário aí todo um envolvimento, um trabalho da TEC, da Tânia, Clenilson, Alessandra, vocês pessoalmente vieram aqui, a gente estava com muita dúvida, realmente o PIC é uma novidade, né, algo que a gente vai começar a experienciar agora, né? Então não sabemos ainda como fazer, mas estamos aprendendo. E até uma observação que eu quero fazer, principalmente educação física, porque são alguns docentes que nós não temos, docentes efetivos. Então a gente fica assim um pouco, inclusive estamos, né, com esses servidores aqui no campo. Então são disciplinas que a gente não conseguiu essa articulação. Está conseguindo me ouvir? Agora sim. Então, a gente não conseguiu essa articulação devido à falta do servidor, né? Porque, por vezes, nós tínhamos o professor substituto. Então, são questões que a gente tem passado, né, um período difícil aqui com essas relações. Mas só agradecer mesmo, agradecer toda a equipe da Proem, agradecer a Adriano, aproveitando, né, agradecendo a Adriano, todos os membros do GT, a direção geral, a Camila também, né, que foi a nossa direção de ensino que pegou aí mais a parte mais grossa aí do trabalho, e só agradecer mesmo todo o envolvimento de todos, tá? E muito obrigada também aos meninos que fizeram essa avaliação do curso, né? Muito carinhoso o olhar de vocês, eu tive e específico também, cuidadoso, né? E até no conversar, no procurar, a gente se colocou à disposição se eles tivessem alguma dúvida. Então, super parceiro, muito obrigado também pelo olhar atento de vocês e no sentido de contribuição mesmo. Muito obrigada. Ok, Sabrina. Com base, então, nesse parecer, depois faz essas observações levantadas, verifica aquela questão também da ementa de uma disciplina que eu mandei um e-mail para você. Sabrina, eu estou falando com você. Sabrina. Eu sei, depois eu vou mostrar para você como está a minha sala. Eu sei, você está olhando para frente assim, eu fiquei assim, parou de olhar para mim. É o seguinte, ó, observa tudo que o Wagner apresentou no parecer, verifique aquela questão daquela ementa, que foi um e-mail mandado para a Proem, sem a sua anuência de uma das disciplinas, para fechar isso. Tenta mandar o mais rápido possível para a gente, aqui para a Proem, o documento fechado em Word, tá? Que o processo já está aberto, ele está aqui na caixa da Proem,
só aguardando o documento final, com parecer e as atas que a gente já tem agora, para ele ser tramitado para o Conselho Superior, certo? Fora isso também, depois ele passa na DGA para a criação da estrutura nova, para que a gente consiga implementar ele agora para a I23.1, né? Considerando que a gente está mudando o regime do curso, né, deixando de semestral para anual, né, e no processo seletivo a gente ainda estava com o sistema anterior, que eram de 2 semestres, e aí eu queria que você até explicasse, né, que o campus vai fazer a convocação de 2 turmas simultâneas, não é isso? Serão 2 turmas. Isso, nós já estamos até providenciando, né? O pessoal está entregando a documentação, então a gente já está avisando, né, da antecipação da chamada, mas estávamos só aguardando esse momento do CAET para começar a efetivar as matrículas anuais, nem acredito. Exato, exato. Então, o curso deixando de ser semestral, passando a ser anual, no processo seletivo, como foi anterior à aprovação, né? Só considerando que o curso já existe, tá, gente? Na realidade, a gente vai fazer um pedido de resolução ad referendo, na realidade, de revisão do curso. O curso já acontecia da forma integrada e quando o edital saiu chamada uma quantidade de vagas para o primeiro semestre, uma outra quantidade para o segundo. Na realidade, vão ser chamados todos os alunos, tanto do primeiro quanto do segundo, que eles iniciam em 2 turmas no regime anual, certo? E aí, só mexer no documento, fazer esses acertos, mandar para mim o mais rápido possível, para poder mandar para o Consup, porque como eu falei anteriormente, quando a Vivian perguntou, pode ter um Consup extraordinário o mais breve possível e a gente faz a resolução de referendo. Tá, Sabrina? Tá, não só para mostrar a torcida aqui, ó, tinha até torcida para esse curso anual, olha só. Tem aqui também. Parabéns para o campus, parabéns, parabéns. Obrigada. Obrigado, Sabrina, obrigado. Vamos, então, agora para o nosso próximo ponto de pauta, é a proposta de reestruturação do curso técnico em paisagismo do campus Pinheiral. Roberto, com você, com a Daniela. Isso, obrigado. Tudo bem, Dani? Clenilson. Olá, boa tarde a todos. Então, estou aqui com um reforço bem pesado aqui, bem significativo aqui, a Daniela Augusto, nossa vice-coordenadora do curso técnico em paisagismo. Estou com o professor Jefferson também. Jefferson está aqui na sala também. Aí, abriu a câmera ali agora. Jefferson é o coordenador do curso técnico em paisagismo e eles vão explicar melhor do que eu, né, como se deu a reestruturação, o motivo da reestruturação, né, e como é a proposta, né, de que fique agora, como vai ficar, né, o curso após a reestruturação, tá bom? Fiquem à vontade aí. Perfeito, podem fazer a apresentação e após a apresentação eu vou abrir para o conselho para tirar alguma dúvida. Tudo bem, Daniela e Jefferson? Fiquem à vontade. Bem. Ok, vou apresentar agora. Um minuto. Vocês estão conseguindo ver a tela aí, então, né? Sim. Estamos sim, Dani. Tá, bom, o curso técnico em paisagismo, né, ele precisou passar por essa atualização, né, e a gente vai falar aqui o porquê da atualização do curso. Primeiro, aqui são os professores que atuam no curso de paisagismo, né, e que vão atuar nessa nova atualização. Todos eles já são professores do quadro da instituição e que já atuam no curso de paisagismo. Bom, por que atualizar, né? Essa atualização ela é necessária porque a gente precisa atender o Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, que foi uma 4ª edição, que foi lançada no dia 29/9/2022, né? Essa nova edição, ela passa o curso técnico em paisagismo de 800 para 1.000 horas,
E o curso de paisagismo nosso, ele é oferecido no turno noturno, com duração de 2 disciplinas, né? Cada disciplina tem a duração de 2 horas por noite, né? Na verdade, são 4 horas por noite, contemplando 2 disciplinas aí por noite. E o estágio não é obrigatório no curso, e a duração é de 1 ano e 6 meses, né? 1 ano e meio. É necessário fazer a revisão do curso a cada 3 anos, então nosso curso está desde 2018, foi a primeira turma, né? Foi em 2018, então 18, 19, 20, 21, na verdade, era para ter feito essa atualização, só que em 2021 veio com a pandemia, com essa enrolação toda, a gente já estava trabalhando, né, na atualização do curso, e a gente aproveitou que veio essa atualização também do Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos e, além de revisar todo o conteúdo, a gente também teve que fazer ajustes, né, na matriz para atender esse novo catálogo. E, além disso, né, a gente atende essa demanda de mercado, a demanda de vários alunos que procuram o curso para continuar seus estudos, ocupar seu tempo, enfim, investir de forma autônoma nas diversas vertentes do ramo de paisagismo. E esse curso, ele, além de promover essa formação profissional, ele também promove a formação cidadã, né, com valores éticos e humanos. Bom, quais foram as atualizações? Então, primeiro, no primeiro semestre, a gente tinha 2 disciplinas, Introdução ao Paisagismo e Jardinagens e Componentes Arquitetônicos, Sustentabilidade e Iluminação, que eram 2 disciplinas onde os conteúdos se sobrepunham. Então, muita coisa que eu falava, introdução do paisagismo, falava-se também em componentes arquitetônicos e acabava sobrepondo esses conteúdos. E aí essa disciplina virou uma disciplina só, chamada de Elementos Básicos de Arquitetura, Paisagismo e Jardinagem, com 2 tempos. No segundo semestre, a gente colocou elaboração de projetos de pequenos espaços, mudou o nome para elaboração de projetos paisagísticos 1, com 4 tempos, então aumentou também a carga horária, porque eu percebi, como era uma disciplina que é ministrada por pelo professor Eider, a gente conversou e aí ele pediu para que essa disciplina fosse de 4 tempos para melhor desenvolver esse conteúdo, né? E mudar o nome também para não limitar os projetos apenas em pequenos espaços. Então, como o curso é muito curtinho, a gente trabalhando o projeto com eles por mais tempo e não limitando projetos 1 e projetos 2 em pequenos ou grandes espaços, a gente acha que é melhor para trabalhar o conteúdo. Outra disciplina no segundo semestre que mudou foi Topografia e Desenho, que era 3 tempos e virou 4 tempos, onde o professor também relatou que a disciplina com 3 tempos, ela dá para ser trabalhada, mas com 4 tempos trabalharia um pouco melhor, né, desenvolvia melhor o conteúdo, e assim foi feito. No terceiro semestre, a elaboração de projetos paisagísticos também passou de 2 para 4 tempos, e aí mudou o nome para elaboração de projetos paisagísticos 2, e para melhor, né, desenvolver o conteúdo, que também com 2 tempos a gente fica muito limitado, né? Principalmente à noite, onde os alunos têm uma série de nuances, né, que acaba diminuindo um pouco o tempo, enfim. E a gente acaba limitando muito esses projetos. No terceiro semestre ainda, a gente tem manutenção e implantação de jardins, que era 3 tempos, e como na grade, né, na noite, cabe até 4 tempos, e aí também para melhor trabalhar essa disciplina, implantar e manejar os jardins, a gente colocou essa disciplina também com 4 tempos. No terceiro semestre ainda, a gente tem legislação, licenciamento e legislação ambiental, e aí conversando com a professora pediu para trocar o nome da disciplina para poder
atender melhor o conteúdo do curso, e aí ela sugeriu legislação aplicada ao paisagismo. Também no terceiro semestre a gente tem irrigação, que passou de 3 tempos para 2 tempos, que é uma disciplina também que o professor diz que consegue trabalhar essa disciplina mais prática, né? Apesar dela estar teórica aqui, mas o professor também trabalha essa parte prática. Talvez pudesse até mudar essa teórica para prática, né? Porque ele trabalha também bastante a disciplina prática. Então, os alunos têm mais tempo para desenvolver, né? Na verdade, mais tempo para ajustar esse conteúdo, né? Que com a irrigação de 3 para 2 tempos ele consegue trabalhar. E, além disso, foram criadas outras disciplinas, né? Que, conforme o curso foi andando, a gente percebeu que algumas disciplinas poderiam ser incluídas para melhor trabalhar outras disciplinas que a gente tem. Por exemplo, a informática básica é essencial para a gente poder trabalhar elaboração de projetos. A redação técnico-científico também é importante para eles poderem desenvolver melhor relatórios, né? Relatórios em sala de aula, relatórios do próprio projeto, né? A disciplina de arte, que paisagismo está intimamente ligado com essa disciplina de arte, né? Seminários de formação, que é como eles vão apresentar esses projetos, né? Como seria a apresentação desses projetos, e que também não fique limitado só à elaboração de projetos paisagísticos, mas elaboração de um projeto de irrigação, de um projeto de produção de mudas, enfim, vários outros projetos que a gente tem dentro do curso, que não só a elaboração de projetos. E a disciplina de espanhol. Bom, então, o curso técnico, o Campus Pinheiral é a única instituição que oferta o curso técnico de paisagismo no nosso estado. Isso a nível médio, né? De nível médio. O Rio de Janeiro, há instituições públicas e privadas que oferecem esse curso, porém, tem carga horária bastante reduzida, ou esses cursos são na forma de pós-graduação ou de graduação, e, na maioria das vezes, de modalidade online. Num levantamento inicial, não foram identificados, né? Eu não consegui identificar no município de Volta Redonda e no entorno nenhuma instituição pública ou privada que ofereça um curso de paisagismo de nível médio, nem sequer outros cursos de curta duração. Também a gente não tem esses cursos sendo oferecidos na nossa região. E com a pandemia, essa parte de plantas, né, a parte de paisagismo, de uma forma geral, ela se intensificou muito, né? Tanto que o MEC, lá nos catálogos nacional dos cursos técnicos, eles passaram o curso técnico de paisagismo, que antes tinha uma procura muito pequena, e agora parece que explodiu isso depois da pandemia, e aí eles aumentaram a carga horária do curso. Algumas instituições que oferecem esse curso no estado do Rio, a gente tem entre as públicas, a Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na UFRJ, que oferece o curso, né, de bacharelado em graduação em paisagismo. Esse curso foi um curso que, antes da pandemia, ele estava suspenso, não estava sendo oferecido, e quando veio a pandemia, eles voltaram a oferecer esse curso de graduação em paisagismo. A pós-graduação também, a nível de especialização, curso de especialização em paisagem, arte e cultura paisagística, que também tinha sido suspenso, né, que também não estava sendo oferecido pela Escola de Belas Artes e agora voltou a ser oferecido. E a pós-graduação também, nível de mestrado profissional em arquitetura paisagística, que também não era oferecido e que eles montaram agora para oferecer um curso de mestrado. Nas instituições privadas, a gente tem o SENAC, que oferece cursos de curta duração, né? Então, tem um curso chamado Técnicas e Projetos na modalidade presencial. Técnicas e Projetos, né? Esse curso é na modalidade presencial e tem duração de 4 meses e 25 dias.
As práticas de jardinagem, né, que é um outro curso de curta duração também, na modalidade presencial, a nível de aperfeiçoamento, só que ele não está sendo ofertado. Bom, o nosso curso, né? O nosso curso, ele é da área de produção cultural e design, técnico em paisagismo de nível médio, duração de 3 semestres, 1 ano e meio, modalidade presencial. A carga horária é 1.000 horas, né, de acordo com o Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, só que agora o nosso curso tem 1.008 horas e o turno é noturno, tá? Vale só falar que esse Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, que foi publicado em 29 de setembro de 2022, tinha uma prévia dele que foi em 27 de janeiro de 2021. E quando eu estava trabalhando no curso para poder atualizar o curso, quando eu vi essa prévia, eu já comecei a trabalhar no curso com 1.000 horas, né? Porque eu sabia que ia aumentar, apesar de não ter sido definitivo. A forma de ingresso do curso ele é realizado por meio de inscrição e sorteio. O aproveitamento dos conhecimentos e experiências anteriores é realizado pela instituição, que valida, né, as competências desenvolvidas, constatadas a equivalências com as competências de formação definidas no plano de curso, e o aproveitamento desses conhecimentos e experiências são até 30% do total da disciplina do curso. Aqui é o fluxograma da matriz. No primeiro semestre, esses alunos têm 16 tempos, né, 16 horas aulas ao total, e uma carga horária semestral de 288 horas. No segundo semestre, a carga horária semanal é de 20 horas, e a carga horária semestral, então, fica em torno de 360, né? Fica em 360 horas. No terceiro semestre, também, 20 tempos e 360 horas semestral. O estágio curricular supervisionado, ele não é obrigatório. Os nossos alunos, a gente oferta esses estágios para aqueles alunos que desejam fazer o estágio. Hoje, por exemplo, a gente tem um estágio na Fazenda Três Saltos, aqui de Vargem Alegre, fica próximo a Pinheiral. Esse estágio, a gente conseguiu um aluno que quis fazer. A Fazenda Três Saltos foi para os jardins, né, da Fazenda Três Saltos, foi projetado por Burle Marx, e o nosso aluno vai estar fazendo um estágio lá, recompondo os jardins, né, que Burle Marx projetou. Então, e mais que isso, esse aluno ele recebe uma bolsa de R$600 por 6 horas diárias, né, de estágio. Aqui, o total da carga horária do curso é 1.008 horas, mas com a optativa, que é a disciplina de espanhol, ela fica em 1.044 horas. Bom, é isso. Obrigada. Roberto, gostaria de complementar? Mas só vale ressaltar... deixa o Jefferson falar primeiro, depois eu complemento. Boa tarde a todos. Só parabenizando aí a professora Daniela, porque eu cheguei depois, ela já estava tocando as alterações do curso, né? E aí o colegiado só fez a complementação quando eu assumi a coordenação agora atualmente. Então, parabéns a ela pela essa complementação. Além disso, é só importante frisar que o curso técnico em paisagismo, ele tem se mostrado aí um parceiro na nossa verticalização do ensino. Nós temos vários alunos que passaram pelo curso técnico em paisagismo, antes da graduação em agronomia ter sido aberta, e agora são alunos da nossa graduação, né? E outros que estão passando pelo curso agora se demonstram interessados em entrar para fazer agronomia no campus. Então, ele tem se demonstrado aí bem propício, né, ao aprofundamento do conhecimento dos alunos que passam pelo curso técnico, alguns indo para a graduação em agronomia, como eu já falei, e outros indo para a graduação em biologia. Né? Temos alunos... Ou pós, né, Jefferson? Na pós também. Sim, e alguns que saíram do curso foram candidatos agora ao curso da pós-graduação.
Então, a gente tem, apesar desses alunos ter uma característica muito peculiar, que todos trabalham durante o dia e chegam à noite, eles ainda assim têm se mostrado aí motivados com a entrada no curso em paisagismo para continuar os seus estudos acadêmicos. Tá? Só fazendo essa complementação, porque eu acho que esse é um ponto importante, né? E a gente também, agora após pandemia, como a professora Daniela mencionou, a gente teve aí um número significativo de inscritos para o curso de paisagismo, né? Essa é uma questão que antes a gente estava com um número ainda crescente, porque o curso estava sendo conhecido, e apesar do período de pandemia que a gente passou com as atividades remotas, a partir desse ano que isso não se continuou, né, não foi contínuo esse processo remoto, a procura pelo curso, assim, dobrou praticamente. Tá? Só fazendo essas observações, obrigado aí, mais uma vez. Roberto? Agradecer a apresentação feita pela professora Daniela, contribuição também do professor Jefferson, que participou bastante aí dessa etapa de reestruturação, né, da atualização do curso. É importante ressaltar que agora que o curso teve, né, a carga horária atualizada na nova edição, na nova versão do Catálogo Nacional de Curso Técnico, a gente não consegue inserir ciclo do curso no SISTEC se o curso não atualizar, né, não tiver a carga horária atualizada. Então, isso é extremamente necessário e urgente, porque senão a gente tem que interromper a oferta do curso, né? Pois é, Roberto, quando nos deparamos com essa situação, né, a alteração do catálogo ela foi recente, como a própria Daniela falou, né, mas na prévia já estava indicando esse aumento de 800 para 1.000, e aí a gente não consegue fazer o curso rodar caso ele não esteja atualizado com a carga horária da parte técnica, e por isso foi necessário fazer esse ajuste, né? O curso ele já vem acontecendo, se eu não me engano, ininterruptamente desde 2016. Me corrija, Daniela, se eu estiver errado. 18? 18. E foi aprovado na época da professora Helena como pró-reitora de ensino, né? E ele veio acontecendo no campus justamente no momento que ele foi criado para aumentar a oferta de cursos técnicos no campus Pinheiral, né? Hoje ele se consolida, né, com uma quantidade de matrículas elevada na parte do ensino técnico, tem cursos de licenciatura, cursos de bacharelato, né? Então, assim, cumpre quase integralmente os percentuais preconizados na lei de criação dos institutos, dos percentuais de ensino técnico, licenciatura, né? A gente só falta nós implementar a nossa EJA, né, Roberto? Estamos confiantes aí que a gente retorne... Tá no forno. Que o nosso curso da EJA aí retorne. E quero parabenizar a Daniela e o Jefferson pela elaboração da proposta de reestruturação e considerando, né, que é uma matéria que necessite de parecer, né, para uma reestruturação, assim como outras reestruturações passaram aqui e outras virão, né? Neste caso, o parecer, como na sequência ficaria o próprio campus Pinheiral e ele é detentor da matéria, ele não pode ser parecerista de si próprio, então passa para o campus subsequente, que é Resende, que vai fazer a elaboração do parecer. Então, vou mandar um e-mail para os conselheiros do campus Resende, com a matéria, ele já tem, toda a documentação ele já tem, para que a gente possa fazer a apresentação do parecer, provavelmente numa reunião que a gente tem pré-marcada já ainda antes do recesso, tá? Se não der, a gente faz em janeiro, antes das férias docentes, a gente vai marcar reunião de CAET para apresentação do parecer, e aí seguir depois para o Conselho Superior, só mesmo para ratificação da resolução ad referendo após a aprovação do parecer. Tudo bem? Algum conselheiro gostaria de tirar alguma dúvida, fazer algum questionamento em relação à reestruturação? Franqueie a palavra aqui, caso caso ninguém se manifeste, dou continuidade, então, para os encaminhamentos, então, em relação à emissão do parecer. Alguém?
Não? Então é isso. Roberto, Daniela e Jefferson, agradeço pela apresentação. Se possível, Roberto, depois você encaminha para mim essa apresentação que a Daniela fez para a gente, manda aqui por e-mail da Proem, para eu juntar na documentação também, e aí a gente dá o prosseguimento ao processo após a emissão do parecer. Tudo bem? Ok, obrigado. Eu peço licença para a gente se retirar da reunião agora. Vocês têm outros pontos, né, com os conselheiros, de revisão dos nossos regulamentos, né, de ensino médio técnico e de conselho de classe, não é isso? Isso. E a gente espera ansioso também por esses regulamentos atualizados. Agradeço a participação, a oportunidade, né, que a gente teve aqui agora de apresentar a necessidade de reestruturação e encaminho o mais rápido possível todos os documentos que foram usados aqui hoje, tá bom? Obrigado. Obrigado, Roberto. Bom conselho para todos aí. Obrigada, Clenilson. Um abraço a todos. Boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado. Só um minuto. Bom, seguindo o nosso ponto aqui, o próximo ponto de reunião. Tudo bem, Gilberto? A gente passa, então, para a revisão dos regulamentos de ensino profissional técnico de nível médio, conselho de classe. O professor João Ecostegui, ele está presente? Na realidade, eu acho que ele começa... Deixa eu só ver aqui. Ele chegou a mandar uma mensagem, se eu não me engano, que ele entraria às 16 horas, que ele estaria em reunião, certo? Faltam 30 minutos para que ele possa entrar. Na realidade, este ponto, ele está vindo em várias reuniões em que a gente estava sendo informados sobre os andamentos e a construção dos documentos, né, da revisão desses documentos. Ele já vinha sendo elaborado desde da composição anterior, e aí agora entraram novos componentes para auxiliar o grupo, né, de relatores do próprio CAET na revisão desses dois documentos. Eu, nesse momento, eu não tenho como fazer a apresentação, porque, na realidade, ficou com esse grupo de pareceristas do próprio CAET. A professora Alessandra, ela recebeu uma prévia, né, porém, eu não tive acesso, apenas dos pareceristas, então eu não tenho como dar continuidade neste ponto de pauta, considerando que, nesse momento, quem poderia fazer a apresentação e poder dar as informações em relação a isso, parece que é só rezar para o santo poder aparecer, né? Então, a professora Alessandra acaba de entrar na reunião, né? Espero que não caia. Tá rindo, Gilberto? Então, como eu estava falando, eu não tenho como dar continuidade a este ponto, justamente por não ter voltado de período de férias, e a professora Alessandra, junto com o professor João, estavam verificando a questão deste ponto. Alessandra? Oi, desculpa falar baixo, Bom, você sabe que eu estou dentro de um ônibus voltando da casa da minha família. O professor João Ecosteg, ele está numa outra reunião do campus, eu já vou mandar uma mensagem para ele, para que ele possa entrar. Ele vai fazer uma apresentação sobre os pontos mais importantes do regulamento de ensino técnico e de conselho de classe, que foram avaliados, e a gente vai apresentar uma proposta de cronograma para que a gente possa fazer o processo de revisão em tempo hábil, para que o novo regulamento de ensino técnico de conselho de classe possam vigorar a partir do primeiro semestre de 2023, tá certo? Francisco? Tava demorando, né? Podem falar. Depois tem que falar uma coisa contigo, Alessandra, coisa rápida, mas isso aí é outra coisa. Só para desencargo de consciência, tem aquela requisição que eu fiz sobre o Prodim. Lembra? Os e-mails eu mandei. Sim, sim. Na verdade, a gente entrou em contato com a Prodim
E no que diz respeito, no que tange aquela questão do professor de matemática, aquilo foi resolvido. Não, sim. E aí a solicitação que a Prodin que foi feita, e aí eu peço aos outros conselheiros também que se atentem para isso, é que essas solicitações sejam acompanhadas de endosso da direção geral e da direção de ensino do campus. Beleza, então eu só queria fazer um adendo, então, já que essa questão foi levantada, é porque o que acontece? Sempre é encaminhado pela direção de ensino e pela direção geral do campus. Sempre. Há anos fazemos isso, desde a gestão anterior. E não é a primeira vez em que ficamos sem resposta. Por isso que eu recorro a tudo quanto é canal possível e imaginário. Assim, se isso pudesse ser encaminhado para a Prodin, eu agradeço. Pode E no deixar. caso específico dessa questão do concurso, que uma hora tem vaga e na hora não tem, já que eles estão solicitando que seja feito pelo canal Direção de Ensino e Direção Geral, eu sugiro que quando eles tirem uma vaga de um concurso por edital, que eles se dignem a mandar uma mensagem para a direção de ensino, porque o diretor de ensino e para a direção geral ficaram sabendo pelo site do Instituto. A gente ficou sabendo pelo site, que tinha um edital retificador que tirou nossa vaga. E isso já é um comportamento recorrente, dependente de gestão dentro desse instituto. Tá, A gente ficou eu sabendo vou fazer depois. esse registro. A Entendeu? orientação. Entendi. Não, e acho que o seu posicionamento está correto. O que eu recebi de orientação da Prodin, Francisco, é que eles falaram Não, sim. diretamente com o professor Felipe Neri. Mas falaram quando? Falaram antes ou depois de aparecer no site? Porque falar depois que apareceu no site, depois que a gente começou a fazer é fácil. Mas falar assim, se dignar assim, tipo, vou mandar um e-mail 15 minutos antes de aparecer no site, seria o mínimo, né? Eu acho que é uma questão de um mínimo de cortesia. Com certeza. Esse tipo de coisa ser registrada, né? Porque já que a Prodin, de repente, resolveu que as coisas têm que ser resolvidas pelos meios institucionais, porque me desculpe, Alessandra, não tem ninguém aqui ninguém aqui é novato, você sabe. Claro. E assim, por exemplo, se eu posso citar um exemplo, eu posso citar o famoso exemplo do curso de administração. Se vocês forem ver a resolução que criou o curso de administração de São Gonçalo, a resolução do Consup, ela diz com todas as letras que o curso era para ser criado junto com o professor efetivo de administração, que a gente deve estar recebendo agora. Sim. Eu Né? era conselheira desse conselho quando o curso foi aprovado. Sim, e assim, eu quero deixar bem claro, isso não é nenhuma questão, eu não estou questionando a gestão, não. Porque isso é uma questão, isso ainda é da época do Paulo Assis. Era para a gente ter recebido isso nos últimos meses, esse professor, nos últimos meses da gestão Assis. Escritas aqui pela Datec no chat. Entendeu? Tá? Aí é só essa colocação que eu queria falar. E aquele outro assunto, se você tiver em condições, que eu sei que você está passando por um momento complicado, é que eu te devo os esclarecimentos, mais tarde eu passo. Tudo bem? Tá bom. Gente, me desculpem, eu tô num transporte público, porque eu tô voltando de Barra do Piraí, a minha mãe foi internada e eu só consegui entrar agora porque eu desci a serra e aí eu consigo esse acesso. Eu só não vou conseguir abrir a câmera, porque eu tô de celular. Alessandra... Oi, Clenilson. Oi, Clenilson. Então, a Justiane está sem microfone e aqui você está ouvindo esse barulho porque está caindo um temporal aqui e pode estar dando alguma interferência. É o seguinte, a Ju escreveu aqui que houve, né, o diretor de ensino do campus que foi informado sobre a questão, né, que já foi resolvida junto com a Prodin, e a Gil falou pessoalmente com o Felipe Neri, houve uma troca de e-mails entre a Prodin e a DE, e que para conversar com o Felipe Neri sobre essas questões, né, como foi a resolução aí da questão das vagas. Tá? Viu, Alessandra? Oi, eu vi sim, perfeito. E eu também entrei em contato, na verdade, quando o professor Francisco fez o pedido de ponto de pauta, eu imediatamente liguei para a Prodin e retransmiti a resposta, mas eu acho importante que essa comunicação possa sempre melhorar, eu acho que isso é importante. Para além disso, assim, é importante também que todos os conselheiros saibam que
a orientação que a gente recebeu da Prodin é que... desculpe, gente, a cabeça tá lenta. É que já existe uma lista de prioridades que foram feitas pelos diretores gerais das necessidades de recursos humanos dos campi, no que diz respeito a técnicos administrativos e a professores, tá? Essa é uma lista que é alimentada, é um Google Drive que é compartilhado entre a Prodin e os diretores gerais, e ela vai sendo alterada, modificada ao longo dos episódios de BIR, de BIRI. A gente, por exemplo, tem uma unidade, como o caso de Resende, que recebe muito professor por conta de acompanhamento de cônjuge, e aí acaba mudando o cenário de um semestre para o outro, mas o que é importante é que a gente possa solicitar aos nossos respectivos diretores gerais que possam também nos orientar ou nos informar no âmbito dos nossos campi como é que, qual foi a hierarquização, né, a categorização, os critérios que foram utilizados para a solicitação dos professores, tá, gente? Porque a gente tem alguns casos assim. Por exemplo, eu vou dar um exemplo simples, que é um exemplo que eu acho muito louvável, mas que é muito complicado, né? A gente tem, por exemplo, a unidade de Resende, que é um campus 2013, e que já abriu, na época, de forma muito corajosa, eu acredito, com um curso integrado. Se a gente parar para pensar que um curso integrado consome cerca de 13 a 14 professores, esse campus só fica com mais 5 professores para a parte técnica, né? Porque ele é um campus 2013. Então, a gente tem uma série de problemas em paralelo. Primeiro, o enquadramento dos campi, que não está correto, a gente sabe disso há muito tempo. Já existem grupos de trabalho dentro do colégio de dirigentes, de diretores gerais. Eles foram divididos entre as tipologias, né? Eu não sei se todo mundo aqui tem clareza das tipologias dos campi. A gente tem as unidades 20 e 13, que são 20 professores e 13 técnicos administrativos, que precisa ter uma quantidade de alunos mínima de 400 alunos. A gente tem os campi 150, 100, que são as unidades Rio de Janeiro e Nilópolis, que em tese devem ter 150 professores e 100 técnicos e 3.000 alunos. E a gente tem 120, 90, Agrícola, que é o campus Pinheiral, que em tese deveria ter 120 professores, 90 técnicos e 2.400 estudantes, e os demais são enquadrados em 70, 45, 70 docentes, 45 técnicos. Em tese, 1.400 alunos em cada unidade dessa. Então, basta verificar qual é a sua unidade, né? A gente hoje tem um problema central, que é o não atingimento do chamado RAP, né, o RAP para solicitação de códigos de vaga, para docentes, técnicos administrativos, que é 20 alunos por professor, e esse é um dos nossos problemas. Um problema anterior foi também uns concursos que foram feitos ainda em 2016 e 2017, com códigos de vagas que eram de outras unidades da expansão, cito aqui nominalmente São João de Meriti, Niterói, e Belford Roxo, que hoje são as grandes prioridades, porque eles receberam efetivamente os códigos de vaga, mas eles foram usados no concurso, em outros concursos. Então, está se fazendo um estudo dentro do Colégio de Dirigentes, com a participação dos seus diretores gerais, em que está se propondo uma organização dessa tipologia do IFRJ mais próxima à realidade, né? Esse processo ainda está em andamento, está em fase de produção de relatórios. Então, por exemplo, a Proem ficou responsável de dialogar com o campus Engenheiro Paulo de Fronten e com o campus Arraial do Cabo. A gente também já fez esse levantamento e vai propor algumas alternativas, mas a ideia é que cada pró-reitoria, né, esteja acompanhando um grupo de campi em diálogo com seus diretores gerais para se chegar à melhor alternativa. A gente tem clareza que a gente não vai conseguir alcançar as organizações ou a tipologia proposta pela Secretaria de Educação Profissional, que está presente na portaria 713, mas a gente também precisa chegar próximo a uma organização mais equânime dos campi. Então, esses são os movimentos que estão sendo feitos com relação
a código de vagas, a organização dos campi, que eu acho que é importante que todos saibam aqui. Mas não tenham dúvidas, seus diretores gerais estão participando diretamente desse processo. Tá certo? Alguma dúvida, gente? Sabem se o professor João conseguiu entrar aqui na reunião? João? Ainda não, Alessandra. Eu estou vendo um João Carlos no grupo aqui. Será que é ele? Não. Não, sou do Campos Caxias, Alessandra. Ô, João, tá bom. Alguém aqui do grupo de trabalho tem a apresentação? Que possa mostrar como foi organizada? Bom, numa reunião anterior, outras pessoas se prontificaram a fazer parte do grupo de trabalho, mas eu não tenho ideia como que foi encaminhado dentro do GT, se houve a participação desses novos componentes. Eu sei que a Lívia estava presente, né, Lívia? Um novo componente, Clenilson, e eu acompanhei a conversa. Só que na última reunião, para que a gente fechou, eu sou nova, mas o Francisco já é antigo, e na última reunião que a gente fechou, que foi essa semana, especificamente, eu não tive na reunião, eu tive em todas as outras. Então, E essa montagem final, do final, foi o João que estabeleceu. Eu acho que, assim, nenhum de nós é capaz de expressar a gente combinou uma forma de articular, etc., mas como o João faria esse regulamento, e ele faz a ponte entre passado e futuro, né? Tem toda essa discussão acumulada. Eu sou, mas não gostaria de fazer a apresentação. Francisco está inscrito também. Perdão, eu não tinha baixado a mão ainda. Bom, Alessandra... Então, eu vou fazer só alguns comentários. Eu tive um diálogo com o professor João, né? A gente já conversou por 2 episódios, inclusive num deles ele fez recentemente uma reunião com a direção de gestão acadêmica, a DATEC também participou, né? Em que ele apresentou as sugestões de proposta dos regulamentos de ensino técnico e do conselho de classe, e a possibilidade de possíveis mudanças. Ele preparou uma apresentação em PowerPoint, isso eu sei, porque ele me informou, e hoje o que ele teria disponível, né? Ele está falando agora aqui comigo no telefone, ele está pedindo para dar 40 minutos de intervalo, porque o material da apresentação está em casa, e ele chega e apresenta antes de acabar o teto da reunião. Eu acho que a gente poderia fazer isso, porque eu acho que é uma questão premente, né? E eu confesso a vocês também que me dá tempo de chegar no meu destino, mas a despeito disso, né, o que eu e o professor João conversamos, e aí eu acho que é importante, né? A ideia é que nós realizemos um conjunto ele faria a apresentação, ou fará a apresentação hoje, né, na reunião. Eu acho que a nossa reunião vai até às 17 horas, então eu acho que a gente pode fazer esse prévio intervalo para que o professor João possa retornar à residência dele. Ele está numa reunião do campus, a gente sabe como é complicado esse período de final de ano, mas em tese a ideia é que nós possamos ele possa fazer essa apresentação, né, mostrando os pontos principais que foram colocados, que eles possam ser apresentados aqui, né? Ele vai explicar como foi a metodologia, mas acho que todo mundo aqui conhece, né? A metodologia foi feita de uma forma muito, muito tranquila com as unidades, né? A única orientação que, à época, o grupo de trabalho fez, eu estava ainda no grupo de trabalho, quando fui substituída pela professora Helena e agora pela professora Gilciane, era de que qualquer tipo de orientação ou proposta de mudança viesse acompanhada de um marco legal, né, de um embasamento, de um subsídio legal, para que se pudesse fazer efetivamente qualquer modificação nos regulamentos de ensino técnico e de conselho de classe.
Então, a ideia é que ele hoje apresente esse painel geral de solicitações que os campos fizeram, e que a gente consiga marcar pelo menos 4 reuniões extraordinárias para que, no máximo, em meados de fevereiro, isso já possa ser pacificado, aprovado, para que a gente possa já começar a trabalhar com os novos regulamentos no primeiro semestre de 2023, que começa em março. Por que essa preocupação? Né? Porque se a gente não puder fazer isso agora, isso só poderá ser feito em 2024. Né? Então, a gente está solicitando essas reuniões extraordinárias no sentido de tentar resolver isso o mais breve possível, para que a gente já em 2023 possa usar os regulamentos novos, tendo em vista que a gente tem cursos anuais. Então, teríamos que esperar mais um ano para fazer as adaptações que são necessárias de conselho de classe, de soberania de conselho, de propostas novas de ponto de dependência, propostas sobre sobre avaliação e médias que podem ser repensadas, fazer uma discussão sobre a viabilidade ou não de trimestralidade, de notas de recuperação, que foram os principais pontos levantados. É importante também destacar que a gente tem aqui a presença de 2 pessoas que são importantes nesse processo, que é a professora Aline Dantas e a professora Cíntia, que acompanham esse regulamento desde a sua efetiva criação, né, e podem fazer esclarecimentos históricos que muitas vezes a gente não pode fazê-los. Né? Então, eu acho assim, que não valeria a pena que a gente deixasse de fazer essa apresentação hoje, né? A gente poderia fazer esse pequeno intervalo, eu acho que continua no teto da reunião, a gente poderia retornar às 4 horas, 4h20 no máximo, e daríamos tempo para que o grupo de trabalho pudesse fazer essa apresentação e já tiraríamos o calendário aqui das reuniões extraordinárias. É possível? Eu não vejo problema. Então, perfeito. A única coisa que a gente vai fazer é esticar um pouco o café. Eu não, no meu caso. Mas a gente pode retornar, então, às 4h20. Eu vou pedir ao professor, vou dar esse prazo ao professor João. Né? Ele não, como eu falei, ele não está em qualquer lugar, ele é coordenador de curso, ele está numa reunião de campus. Né? A gente teve uma modificação de data do CAET em função realmente da ausência de um dos pareceres que eram importantes, então a gente também teve essa mudança, né? Acho que a gente podia fazer isso e voltar às 16h20. Perfeito. Então eu estou finalizando aqui a gravação neste momento, tá?